Olá, alunos, tudo bem? Sou o professor Flávio Moita e vou ministrar essa disciplina para vocês, a disciplina de métodos quantitativos financeiros. A disciplina está dividida em 5 unidades, conforme pode ser visto no plano de trabalho da disciplina, e nós iniciaremos então na unidade 1 com os juros, conceitos, componentes e regimes de capitalização. Inicialmente vamos ver juros, conceitos, componentes e depois regimes de capitalização. Juros, conceitos e componentes. Conceito de juros. Quando vamos fazer uma compra no comércio, por exemplo, podemos comprar à vista sem juros ou a prazo, onde normalmente estão embutidos juros no valor das prestações. Mas afinal, o que são juros? Juros é um termo muito comum usado em economia, inclusive é um termo coloquial, as pessoas usam no dia a dia juros, as pessoas pagam juros, seus financiamentos, empréstimos, etc. Mas o que são juros? Vamos definir esse conceito de juros. Segundo Puccini, que é um autor da área financeira, ele define juro como sendo a remuneração do capital a qualquer título. Então, capital aqui que a gente está tratando, o que é? Dinheiro, dinheiro, no caso do Brasil, real, são valores monetários de qualquer tipo. Então, a remuneração de um capital, é que a gente dá o nome de juros. Tá? Então, o valor de juros se refere ao custo do dinheiro no tempo. Então, se um valor qualquer for aplicado ou for emprestado durante um determinado período de tempo, vão incidir juros. Aquela pessoa que está emprestando vai querer uma remuneração em seu capital. Da mesma forma, a pessoa que está pedindo o empréstimo vai ter que pagar essa remuneração. Você sabia que o dinheiro perde valor com o tempo? Isso é natural, natural das economias, você ocorrer a desvalorização do dinheiro. Pode ocorrer o contrário, mas normalmente não. Normalmente a gente tem ao longo do tempo uma desvalorização do dinheiro no tempo, em função da inflação. E mesmo que não houvesse inflação, digamos que a inflação fosse zero, um valor de R$ 1.000 hoje não vale a mesma coisa daqui a um ano, porque você poderia aplicar esse valor. Então, ao longo do tempo, o valor do dinheiro, o dinheiro perde valor com o tempo. Os juros servem exatamente para que o poder de compra se mantenha estável e até aumente com o passar do tempo. A gente pode usar os juros, inclusive, positivamente na vida da gente. Não somente pagar juros, mas também ganhar juros através das aplicações. Exemplos de juros no dia a dia. A gente pode dar como exemplo na hora que você vai fazer um financiamento de um automóvel, por exemplo. Você vai comprar um automóvel, normalmente é um bem caro, e muitas pessoas não têm o dinheiro para comprar à vista, compram um automóvel a prazo e fazem financiamento de veículos. No financiamento você vai ter que pagar juros, você vai pagar um valor a mais para a instituição financeira para ela lhe financiar esse valor. Prestação da casa própria, aquelas contas correntes que tem um dinheiro a mais que você pode utilizar numa eventualidade, também cobram juros, os juros do crédito rotativo, juros do empréstimo, já pré-aprovado pelo banco da sua conta corrente. E por outro lado, a gente também pode aplicar. A caderneta de poupança é o maior exemplo de juros positivos. Você pode aplicar e render uma determinada remuneração por ano. Os componentes dos juros. Os juros são representados através de valores e de taxas, que iremos chamar de agora em diante de taxas de juros. Então nós temos dois elementos aqui. Os juros, que são os valores representados com uma moeda, que no caso da gente aqui é o real,
E a taxa de juros, que é exatamente o efeito dos juros em cima de um tempo determinado, em cima de uma taxa determinada, normalmente expressa em forma percentual. A gente vai ver através de um exemplo. Vamos supor que você vai comprar uma televisão em uma loja e possa pagar, né, a televisão custa R$ 500 à vista ou 550 para pagamento em 30 dias, para daqui a 30 dias. Então, o valor à vista é 500, valor a prazo para um mês é 550. Quanto de juros nós estamos pagando nesse caso para adiar o pagamento em 30 dias? Quanto é que a loja está ganhando de juros, ela está cobrando a gente de juros? Nesse caso, podemos calcular o valor dos juros, que chamaremos de agora em diante de J, J de juros. Então, os juros que a gente está pagando vai ser o valor a prazo menos o valor à vista, vai ser que R$ 50, o valor dos juros. Então, portanto, a loja está cobrando juros de R$ 50 para a compra de R$ 500, com pagamento 30 dias. Então, o conceito de juros tem a ver com o valor em moeda, em real. E a taxa de juros significa taxa de juros. A taxa de juros queremos de agora em diante chamar de I, que é uma expressão internacional, vem do inglês, muita coisa da matemática financeira, a administração financeira vem da língua inglesa, I em inglês é interest, que é a mesma coisa que juros, taxa de juros. Então, juros, a taxa de juros é a relação entre o valor dos juros e a unidade de tempo, em uma unidade de tempo. Caso aqui, 5% ao mês. Né? Exemplo aqui, uma taxa de 5% ao mês. Significa que cada mês irá incidir juros de 5%. Aqui está numa forma percentual. Lembramos que quando usamos taxas percentuais, estamos tratando de valores dividido por 100 ou percentual. Então, 5% é a mesma coisa que 0,05. Vou aqui na calculadora, 5 dividido por 100, 0,05. 5 dividido por 100, olha, 0,05 é a nossa taxa percentual expressa na forma decimal. Ou seja, 5 dividido por 100, 10%. 10 dividido por 100, 0,10 ou 0,1 é a mesma coisa. 50%, 0,50. Então, a gente expressa tanto dessa forma quanto dessa forma, mas é a mesma coisa. Voltando ao nosso exemplo, temos que o valor do juro foi quanto? 50. O J é igual a 50 para um mês. E o valor da TV à vista era R$ 500. Temos então que a taxa de juros para um mês foi de quanto? Eu divido os juros, 500, dividido 50 de juros, dividido pelo valor original, à vista, 500, vai dar 0,10 ou 0,1. Olha, 50 dividido por 500 dá quanto? 0,1 ou 0,10 é a mesma coisa. Se eu quiser encontrar em percentual, ou seja, 10%, basta multiplicar por quanto? Por 100. Vai ser 10%, que é o que está aqui. 10%. Portanto, para sabermos o valor da taxa de juros, basta dividir o valor dos juros pelo valor aplicado ou emprestado. Vamos resolver agora alguns exercícios para a gente treinar esses conhecimentos adquiridos. Expresse na forma decimal as seguintes taxas de juros. O que a gente quer aqui é transformar a taxa de juros percentual em um número decimal. Então, 5%, 5 dividido por 100, 0,05. 6%, quanto é que nós poderíamos expressar na forma decimal? 6 dividido por 100 vai dar quanto? 0,06. 0,06. 18%. 18 dividido por 100. Quanto é que se expressaria na forma decimal? 0,18.
0,18. 210%. Vamos lá. Paguei aqui. 210 dividido por 100. 2,1 ou 2,10 é a mesma coisa. 2,10. 0,6% por fim. Vamos lá. 0,6 dividido por 100. Quanto é que dá? 0,006. 0,006 é a mesma coisa que 0,6%. Segundo conjunto de exercícios. Mostre as seguintes taxas na sua forma percentual. Ou seja, a gente quer fazer o contrário, sair da forma decimal para a forma percentual. 0,05, 5%. Como é que eu faço? Eu peguei 0,05, 0,05 e multipliquei por 100, ou seja, o caminho inverso, 5%. 0,03, 0,03 vezes 100 vai dar quanto? 3%. 3%. 0,22 vezes 100, 22%. 1,35 são quantos por cento? Vezes 100, 135%. 135%. E 0,009, 0,9%. Vamos fazer aqui 0,009 vezes 100, 0,9%. Ok? Vamos ver aqui esse outro exemplo. R$ 2.000 por um mês. Qual seria o valor dos juros que você deveria cobrar se a taxa de juros fosse 8%? A gente quer emprestar 2.000 por um mês a uma taxa de 8% ao mês. Juros vai ser igual ao valor vezes quanto? A taxa de juros, que é 8% ao mês. Só que, para me fazer na calculadora, eu preciso transformar essa taxa para a forma decimal. 8% dá quanto na forma decimal? 8 dividido por 100, 0,08. Então, 2.000 vezes 0,08 vai dar meus juros. Que vai ser quanto? 2.000 vezes 0,08, 160. R$ 160. Ok? Vamos ver aqui esse último exemplo. Já no cálculo no sentido inverso. Calcular a taxa de juros a partir dos juros. Considerando que você vai comprar um produto no valor de R$ 300, qual a taxa de juros se o valor dos juros para um mês foi de 45? Então, a gente quer calcular a taxa, o I, ao mês. 45, eu vou dividir pelo valor financiado, que é R$ 300. Então, 45 dividido por 300 vai dar quanto? 0,15. 0,15 é o quê? Ao mês. Se a gente quiser encontrar no formato percentual, só multiplicar por 100 vezes 100, ou seja, 15% ao mês. Ok? Então, no sentido inverso, eu divido o valor dos juros pelo valor financiado, enquanto a taxa ao mês. E se quiser em percentual, é só multiplicar por 100. Ok? No outro conjunto, no restante dos conjuntos de slides, você vai, para a gente finalizar essa unidade 1, você vai ver a diferença entre os regimes de capitalização, para depois detalhar esses regimes de capitalização e ver os cálculos e tudo nas próximas unidades. O regime de capitalização simples e o regime de capitalização composto. Ok? Bons estudos!